agradeço o convite. Eu já havia estado aqui na inauguração e hoje me foi feito o convite para falar um pouco sobre esquecimento do passado. Esquecimento do passado é um tema, né, que nós estamos sempre falando, né, e conversando, tanto palestras, em cursos, é um tema tão importante que nós às vezes acabamos sem discutir ele mais a fundo, né? É um tema que tem no Evangelho, tem no Livro dos Espíritos, tem no Livro dos Médiuns, né? Na codificação toda, se nós formos olhar lá, tem. Por que isso daí? Porque provavelmente é um tema importante, né? Nós sabemos que estamos encarnados hoje, né? Mas nós não lembramos quais as encarnações anteriores, o que fomos, o que fizemos, né? Depois que começamos a estudar, né, a doutrina, nós temos a certeza que nós somos espíritos reencarnados e que já encarnamos muitas outras vezes. Só que nós não temos essas lembranças, né? Algum motivo tem, né? Vamos ver? Então, sempre que nós iniciamos um tema, né, nós iniciamos pelo conceito dele. Então, lá, esquecimento do passado é a sensação da memória que se tinha. Então, eu tenho uma memória, e de repente eu não me lembro mais. Isso não quer dizer que eu perdi, né? Eu simplesmente eu não lembro. Trata-se de uma ação voluntária que supõe deixar de conservar na memória alguma informação que tinha sido adquirida. Então eu adquiri antes, por algum motivo eu esqueci, mas está lá ainda, né? É mais ou menos como se nós tivéssemos um cartãozinho de memória que nós colocamos, lembramos, tiramos, não lembramos mais. Então nós temos essa certeza que nós esquecemos o nosso passado, porque obviamente nós não lembramos, certo? Se nós esquecemos, por que esquecemos? São algumas questões que nós vamos fazendo e durante o tema nós vamos falando. Como esse esquecimento acontece? Nós sabemos que esquecemos, não sabemos direito o porquê e não sabemos também como acontece isso ainda. Podemos conhecer nossas experiências anteriores? De alguma forma, sim. Não vou entrar nesse tema hoje, mas existem técnicas, né, que nós chegamos a conhecer nossas experiências anteriores. E essa imagem aí, ela demonstra bem, porque nós esquecemos essas lembranças, mas nós não apagamos elas. Então, como se estivesse apagando, mas não, nós só esquecemos, elas estão lá, tá? As questões relacionadas ao esquecimento do passado são estudadas e tratadas na codificação espírita, como nós falamos antes. Vamos vê-las então. No Livro dos Espíritos, no livro 2, capítulo 7, que trata retorno à vida corporal, tem um item específico falando sobre esquecimento do passado, porque é um item importante. Aí o Kardec ele faz as perguntas. Questão 392. Por que perde o espírito encarnado a lembrança do seu passado? Ele está falando que ele perde. Mas talvez, se o Kardec fosse fazer essa pergunta hoje, ele já mudaria esse perde. Não é porque ele perguntou perde, mas talvez hoje ele falaria de alguma outra forma, porque ele perde a lembrança, né? Ele não lembra mais, mas, né, está lá. Então, por que isso?
os Espíritos falam: não pode o homem, nem deve saber de tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Não pode e não deve. Por quê? Porque se soubesse, seria muito difícil estar encarnado. Por quê? Porque se eu lembrasse, se eu tivesse recordação do que eu fiz antes, né? Porque assim, a única certeza que nós temos hoje, se nós somos seres em evolução, é que nós somos piores do que somos hoje. Se hoje nós ainda erramos, nós ainda falhamos, nós ainda somos imperfeitos, imagine como nós éramos há 2 encarnações atrás, 3, 4, 5. Nós éramos muito piores. Se hoje nós ainda cometemos alguns erros, né? Se ainda hoje nós nos magoamos e outras pessoas se têm algum tipo de mágoa por alguma coisa ou algum sentimento, imagine antes como era, né? Será que eu conseguiria estar encarnado, trabalhando, estudando, tentando evoluir, se eu tivesse ciência que eu matei o meu irmão, né? O meu irmão hoje, que está encarnado comigo hoje, que eu matei ele há 2 encarnações atrás? Será que eu conseguiria estar encarnado se eu soubesse que a minha esposa foi um vilão e um algoz numa encarnação anterior? Não, né? Seria muito difícil, seria muito complicado estar encarnado numa situação dessa. Daí também aqueles casos que nós encontramos e conhecemos certas pessoas e nós nos estranhamos às vezes, né? Nós gostamos, mas de repente algumas questões não batem, né? Por isso, porque provavelmente nós já tivemos algumas experiências anteriores que não foram tão boas ou que precisam ser reajustadas, né? Sem o véu que lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado, como quem sem transição saísse do escuro para o claro. Vocês já tiveram aquela experiência de estar na estrada, entrar em um túnel? Quando você entra, você tem alguns segundos, alguma coisa que você fica um pouco sem entender nada. E quando você sai também, aquela luz, o sol também, né? Então, sem esse véu, ficaria muito complicado essa transição, né? De um lado para o outro. Esquecendo do seu passado, o homem é mais senhor de si. Por que isso daí? Porque ele é mais senhor de si. Por que os espíritos falaram isso para Kardec? Por que o homem, esquecendo do seu passado, ele é mais senhor? Porque ele consegue fazer as coisas com mais tranquilidade. Ele consegue agir pela própria consciência. Ele não vai ter problemas anteriores aos quais ele fique preso, né? Muitas vezes isso acontece inconscientemente, mas conscientemente é muito pior. Então seria muito mais difícil para nós estarmos encarnados sabendo que nós somos antes, mesmo porque aquilo que eu falei, a única certeza é que nós éramos piores. Porque isso os próprios espíritos dizem, que nós estamos em evolução e que o espírito não regride, no mínimo estaciona, mas mesmo assim, estando encarnado, alguma evolução tem. Seria muito difícil e complicado, né, nós estarmos encarnados sabendo o que nós fizemos antes. Seguindo, ele faz 2 perguntas em uma, na questão 393. Como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas de que não se lembra? Seria justo, né? Porque nós estamos encarnados em um planeta de provas e expiações. Muito embora é um planeta que está em transição, ele ainda é um planeta de provas e expiações. Então nós estamos aqui
destinados também a passar por provas ou expiações. Todos nós? Não. Alguns. Né? Nós sempre falamos isso, por exemplo, em cursos. Né? Se você trabalha, estuda, tem a família, tem uma vida normal, né? Você dorme, você deita e dorme sem peso de consciência, você não está passando nem por provas e nem por expiações. Você está em um planeta que você precisa estar, né? Mas você não está em nenhuma prova, você está evoluindo. Poderia estar evoluindo mais? Talvez sim, mas você está evoluindo, né? Nem todos que estão em planeta de provas e expiações necessariamente precisam estar em provas ou expiações. Muitas vezes nós estamos aqui para cooperar, para ajudar outras pessoas que estão passando por alguma prova. Por isso nós somos melhores? Não, nós somos iguais. Se nós estamos encarnados no mesmo planeta, nós somos todos muito parecidos. Não tem ninguém muito além e ninguém muito embaixo. Somos todos muito parecidos. Aí você perguntar, então eu sou parecido com Fernandinho Beiramar? Nós somos todos muito parecidos. O que muda é a evolução moral, que uns já aprenderam algumas coisas, outras não. Fernandinho Beiramar, ele pode ter virtudes que eu não tenho, né? Ele pode ter aprendido já algumas coisas que eu não ainda. Então, todos nós estamos mais ou menos iguais, né? Então, como que eu posso ser cobrado por uma coisa que eu não lembro, né? Como que eu posso estar passando por uma prova ou até uma expiação, né, que é uma situação pior, se eu não lembro? Seria justo, né? A 10ª lei moral é a lei da justiça, né? Se Deus é justo, se Deus é bom, por que Ele vai deixar que eu passe por uma prova se eu não tenho nem ciência do que originou ela? Mas vamos lá. Deixa eu voltar um pouquinho. Como pode aproveitar da experiência de vidas de que se esqueceu? Como que eu posso estar encarnado passando por uma prova qualquer que eu originei lá atrás, que ninguém passa prova ou expiação por culpa de outro? Tudo que nós passamos, por algum motivo, nós é que provocamos, né? Não existem vilões e nós vítimas, né? Nós somos todos muito parecidos. Só que se eu estou passando por alguma provação, eu é que busquei ela lá atrás, né? Então, como pode o homem aproveitar experiências de vidas que ele não lembra, né? Porque mesmo que eu tenha sido pior do que eu sou hoje, eu fiz coisas boas lá atrás, nas minhas vidas anteriores, porque senão eu não estaria na situação atual. Eu evoluí, né? Lembra que nós todos fomos criados ignorantes, simples, né? Com a sementinha do amor, e nós fomos evoluindo até chegarmos hoje e vamos evoluir mais. Nossa missão hoje, nosso ponto hoje é chegar ao espírito na mesma evolução de Jesus. É o que nós sabemos hoje. Quando chegarmos lá, vai estar tudo pronto? Não. Aí vai ser reveladas as nossas próximas etapas. Então, o que eles dizem? Concebe-se que as tribulações da existência lhe servissem de lição e recordasse do que as tenha podido ocasionar. Cada existência é para ele como se fosse a primeira, e esse que então está sempre a recomeçar. Se nós não tivéssemos esse recomeço, nós não teríamos motivação para buscar coisas novas. A nossa vida é feita de ciclos, e as nossas encarnações são ciclos.
né? Sempre que existe alguma coisa muito boa, de repente você vai passar por uma outra, e são ciclos sempre, né? Nós sempre falamos que quando você está em um ciclo lá no alto e você vai começar a descer, desce com bastante vontade, porque assim você sobe rápido, né? Então temos que passar por esses ciclos, e as encarnações são ciclos, né? Nós encarnamos como bebezinho, vamos crescendo, aprendendo a andar, a falar, a comer, né? Chegamos à maturidade e depois vamos envelhecendo. O corpo tem vida útil, o espírito não. Então o corpo ele vai voltar para a terra e o nosso espírito vai voltar para a espiritualidade, para recomeçar, né? Então eles dizem isso, que o importante é isso, é que o espírito não tenha lembrança, porque para ele dar importância a esse recomeço. Aí Kardec, não contente, ele pergunta: como conciliar isto com a justiça de Deus, né? Que é o que nós falamos antes. Se Deus é justo, por que ele me deixa sofrer por algo que eu nem lembro? Porque assim, se eu fizer algo aqui, se eu cometer algum crime qualquer aqui, eu vou ser julgado pela lei dos homens e vou ter algum tipo de pena, né? Mas aí eu tenho ciência. Existem provas também que nós passamos aqui, aliás, a maioria delas, que nós ocasionamos aqui mesmo. Só nós lembrarmos um pouquinho, alguns anos atrás, né, que nós vamos falar: poxa, eu estou passando por isso hoje porque eu fiz isso, eu pisei na bola lá atrás, né? Então eu estou passando por isso hoje. Isso é muito comum com pessoas que estavam muito bem de vida e de repente começam a ter prejuízos e o poder financeiro diminui. Então, se ele for pensar muito bem, ele vai ver onde que ele errou, quais foram aqueles erros. O importante é aprender com eles. Quem fica doente, por exemplo, ele pode buscar: o que será que eu fiz errado, né? Por quê? Porque está nessa encarnação, então é fácil. Então eu vou buscar a raiz e vou tentar tratar. Isso quando é físico, óbvio, né? Então ele pergunta: como conciliar isso com a justiça divina? Aí eles dizem assim: em cada nova existência o homem dispõe de mais inteligência e melhor pode distinguir o bem e o mal. Se nós somos seres encarnados e estamos em evolução, o normal é que cada encarnação nós passemos a ser mais inteligentes, né? Melhor moralmente e melhor intelectualmente, né? Existe a evolução moral e a evolução intelectual, que tem que as duas seguirem mais ou menos juntas. Obviamente, a evolução intelectual tem que vir antes, porque senão eu não consigo evoluir moralmente. Então, se nós somos cada vez mais inteligentes, automaticamente eu vou conseguir distinguir o bem do mal em cada nova existência. Aí vai ficando mais fácil. Tanto que vai chegar um ponto que nós não vamos mais precisar esquecer do passado, porque nós já vamos saber, nós já vamos ter uma evolução moral que vai facilitar muito a nossa vida até saber o que nós somos antes. Onde estaria o mérito se lembrasse de todo o passado? Quando o espírito desencarna, tem diante dos olhos de sua vida pretérita, vê as faltas que cometeu e as causas do seu sofrer, assim como deveria ter as evitado. Se eu soubesse o que eu fui, porque eu estou passando isso agora, qual seria o mérito, né? Seria
Talvez eu levasse mais facilmente, sim, mas aí eu não me empenharia como hoje, né? Se eu tivesse ciência total do que eu fui antes, talvez, como eu sou um ser em evolução, né, e nós ainda estamos aprendendo, nós ainda temos muitas imperfeições, nós não nos empenharemos tanto, né? Entende que a posição que lhe é dada é justa, né? E procura provar provas análogas àquelas pelas quais passou. Temos a nossa intuição das faltas que cometemos. Isso aqui é muito importante. Isso aqui nós temos que pôr em prática quando nós conhecemos a doutrina espírita. A doutrina espírita, ela nos possibilita o autoconhecimento, não é? Quando eu tenho o autoconhecimento, eu consigo me conhecer, olhar para dentro de mim e ver o que eu sou, onde eu estou errando, onde eu estou acertando, o que eu posso melhorar, o que eu não devo mais fazer. A partir daí eu tenho que passar para a autocrítica, né? Eu tenho que começar a falar, bom, eu estou errando nisso, o que eu posso fazer para melhorar? Onde eu tenho que mexer em mim mesmo? Sempre é no sentido particular e individual, né? Nossa evolução depende de nós mesmos. Nós somos seres individuais e a evolução depende de cada um, né? Então, o que eu tenho que fazer? E depois colocar em prática. Então, é aquele tripé do autoconhecimento, autocrítica e autotransformação. A partir daí, eu vou ter condições de saber algumas coisas, né? Então, poxa vida, eu não fumo, eu tenho uma falta de ar danada, né? Por que será? Se eu não encontro motivos nessa encarnação, deve estar em outras. Eu devo ter feito alguma coisa lá atrás, que não me importa o que é, eu devo ter feito algo que eu preciso melhorar, né? Se eu tenho, sei lá, qualquer tipo de problema, depois que eu faço o meu autoconhecimento e a minha autocrítica, eu não encontro motivação aqui, é porque é anterior. E a partir daí eu tenho que buscar a raiz para melhorar. E é muito importante isso daí. Nós temos que sempre tomar muito cuidado e atenção com isso. Aí ele passa lá, à medida que o espírito se eleva, moralmente se torna mais desprendido da matéria, pode perceber, graças ao seu mérito, os feitos de suas vidas passadas. Mas isso aí só a partir do momento que o espírito for evoluindo. Antes disso não tem como. Porque muitas vezes choca, né? Se eu souber que eu fui algo muito ruim, de repente eu não vou nem conseguir seguir. Eu vou entrar numa depressão, eu vou ficar me cobrando, e a minha evolução vai travar. Então é importante isso daí, que nós não temos hoje, né? A partir do momento que nós fomos melhorando, nós estamos evoluindo, facilita, né? Em mundos mais evoluídos, a compreensão das leis divinas é exercida na prática, permitindo ao espírito reconhecer seus erros e acertos sem se abalar, pois possui equilíbrio suficiente para saber e aceitar a verdade. Então, quando nós tivermos o direito, por mérito, de estar encarnados em mundos mais evoluídos, que não é o mundo que é evoluído, são os seus habitantes, né? Se nós tivermos o mérito, né, futuramente de estarmos em um planeta mais evoluído, nós vamos ter mais equilíbrio para olhar para trás e ver o que nós acertamos e o que nós erramos sem nos abalar. Por outro lado, nos mundos inferiores, tomados pelo sentimento também inferiores, a informação de feitos em vidas passadas compromete o equilíbrio, conduzindo o espírito a um estado de perturbação emocional que estagna a sua situação, impossibilitando o progresso, que é aquele caso, se eu estiver encarnado com alguém que me fez mal, ou que eu fiz mal para ele, né, eu não vou conseguir, eu vou
eu vou perder o meu equilíbrio e o meu progresso vai dar uma travada, porque, né, não se consegue. No livro dos Espíritos, questão 395, Kardec pergunta: podemos ter algumas revelações sobre nossas existências anteriores? E aí? Podemos ter? Como eu falei, temos técnicas que facilitam, né? Regressão é uma, né? Feitas por pessoas sérias e sem que e desde que a pessoa que está buscando isso também tenha seriedade, facilita muito, né? Então é um tema, como eu falei, não vou me aprofundar porque nós temos um especialista na área, então não dá para seguir. Aí ele pergunta, então: podemos ter algumas revelações sobre nossas existências anteriores? Nem sempre. Muitos sabem, entretanto, que foram e o que fizeram. Se lhes fosse permitido dizê-lo abertamente, fariam singulares revelações sobre o passado. Existem pessoas que sabem? Existem, né? Nós não podemos achar que todas as pessoas que conseguem saber o que nós somos antes são pessoas levianas, né? Existem pessoas sim que são médiums, né? Que têm algumas outras técnicas, cartomantes, mas que têm boa fé, que têm boa índole. Devemos procurar? Não, porque geralmente quando nós vamos atrás, nós estamos pedindo para ser enganados. Então, de preferência não, né? Mas que existem pessoas que conseguem, que têm essa possibilidade, tem, né? Questão 399. Sendo as vicissitudes da vida corporal expiação das faltas do passado e ao mesmo tempo provas com vistas ao futuro, seguir-se-á que a natureza das vicissitudes se possa deduzir de que gênero foi a existência anterior? Vocês veem que Kardec ele faz uma pergunta afirmando coisas, tá? Eu sei já que as minhas provas elas vão me facilitar o futuro, e as minhas expiações elas estão consertando coisas do passado. Aí ele pergunta que a natureza se possa deduzir de que gênero foi a existência anterior, que eles dizem: muito frequentemente é isso possível, pois cada um é punido por aquilo que pecou. Também essas duas palavras também elas podem perfeitamente serem trocadas, né? Porque ninguém é punido senão por si mesmo, né? Então quando eles falaram pois cada um é punido, nós não somos punidos por terceiros, nós somos punidos por nós mesmos, né? Por aquilo que pecou, ou seja, por aquilo que errou. Na época, a Igreja Católica, assim como ainda é hoje, ela era muito forte. E esse negócio de pecado capital era muito forte ainda. Então, os espíritos eles usam as palavras da época. Talvez se fosse hoje, eles já usariam outras palavras. Entretanto, não há que tirar daí uma regra absoluta. As tendências instintivas são indícios mais seguros, visto que as provas por que passa o espírito são tanto pelo que respeita o passado quanto pelo que toca o futuro. Fazendo algumas autoanálises, eu já cheguei a algumas conclusões de algumas provas que eu tenho hoje, de algumas situações que eu já passei. Fazendo algumas autoanálises, eu já consegui deduzir, né? Tanto que eles falam de forma instintiva, né? Intuitiva, né? Tendências instintivas, né? Dão indícios, né? Só que daí em diante é outra coisa, porque eu tenho que começar, né, a melhorar isso. Depois tem um texto aqui que é no capítulo 5, que é eu coloquei ele, mas nós não vamos ler,
Porque o Kardec fala lá no Evangelho sobre o Espiritismo, no capítulo 5, vale até a pena vocês lerem, que ele fala bastante sobre isso. Porque, né, mais ou menos o que nós vimos lá no livro dos Espíritos, Kardec ele traz um texto. Tá? Então eu convido vocês a lerem, não hoje porque não vai dar, que é um texto longo. Tá? Então, e aí, o final. Se Deus julgou conveniente lançar um véu sobre o passado, é porque isso deve ser útil. Se Deus achou melhor assim, se a justiça divina acha melhor que nós esqueçamos desse nosso passado, algum motivo tem, né? Aí acontece o quê? Quando nós falamos de passado, precisa ser necessariamente uma encarnação anterior? Não, né? Hoje de manhã já passou, né? O que nós fizemos há 10 anos atrás, 20 anos atrás, passou. Eu vou fazer uma pergunta. Alguém aqui lembra o dia que nasceu? O dia que encarnou? Sacanagem isso aí. Lembra? É sacanagem, meu Deus. Alguém lembra? Não, né? Qual o motivo disso? Dizem os médicos que o momento mais traumático do ser humano é o nascimento dele. Porque ele... imagine-se dentro do útero materno. Escurinho, no líquido, temperatura ideal, não tem nada, não tem luz, tem barulho, mas ele ouve pouco ainda, né? Não tem problema nenhum lá dentro, tá tranquilinho. Mas de repente, sua mãe começa a sentir as dores do parto, a contração, porque você está querendo sair. De repente ela vai para hoje, né? Vamos para uma maternidade. Antigamente, muitas pessoas nasciam em casa, era mais difícil ainda. E de repente nós saímos daquele ambiente para a luz, tem que respirar. Nós não sabíamos o que era isso antes. Nós temos que respirar. Vem uma enfermeira, enfia um tubo em tudo quanto é orifício, aspirando, né? Primeiro banho, a criança faz o quê? Ela chora, e chora muito. Por quê? Porque é tudo muito ruim para ela. É a única forma que ela tem de expressar a dor dela é chorando. Se nós lembrássemos o dia do nosso nascimento, traumatizaria a gente para toda a encarnação. Nós não conseguiremos estar bem depois, porque foi um sofrimento muito grande.